Oi, gente, tudo bem? Hoje já é sexta-feira. Nós sobrevivemos essa semana toda partilhando de partilha, né? O quanto isso é importante para fortalecer as nossas almas, para a gente crescer espiritualmente. Eu queria partilhar um pouquinho mais de quem eu sou, né? Eu já disse que meu nome é Jaciara, que eu sou casada, tenho 2 filhas, e que eu sou daqui de Manilha, mas eu também faço parte de uma comunidade que talvez você conheça, a comunidade católica Colo de Deus. E aí eu queria te pedir, né, se você quiser conhecer um pouco mais da comunidade, entrar no nosso Instagram, no nosso YouTube, né? Tem sempre vídeos lá muito bacanas para também evangelizar. Então, se você também quiser ajudar a Colo de Deus, entra lá, a gente tem a nossa loja Colo de Deus Store, que vende camiseta e os nossos produtos, e aí você pode ajudar a gente nessa obra de evangelização. Mas vamos lá, né, ao que viemos. Jesus ressuscitou. E daí? O que isso muda na nossa vida? Hoje a gente vai para mais uma etapa de toda essa história. A gente vai hoje refletir lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 16, a partir do versículo 9. Marcos ele vai narrar um resumo de tudo isso que João ele vai explicar detalhadamente. Marcos ele conta aqui que Jesus apareceu para Maria Madalena e que Maria contou para os irmãos e eles não acreditaram. Mas lá no versículo 14 ele começa a dizer um dos episódios, uma das aparições de Jesus depois de ressuscitado. Então tá lá no versículo 14 assim, ó. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam à mesa. Ele os censurou por falta de fé e sua dureza de coração, por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Esse é o versículo que a gente vai partilhar no dia de hoje. Às vezes a gente tem muitas dúvidas missionárias, né? Qual que é o meu ministério? O que que eu faço? O que que eu não faço? Por isso eu comecei apresentando aqui hoje a minha comunidade, que é o lugar que Deus ele me chamou para poder servi-lo melhor, né? Eu tenho uma vida paroquial, eu tenho a minha família, que é a minha vocação primeira, mas eu também tenho uma vida ministerial, daquilo que Jesus ele me chamou. E você? Sabe? Você já parou para pensar o que Deus te colocou no mundo para fazer? Talvez a sua profissão, né? Se você trabalha na área da saúde, o quanto Deus ele tem te usado hoje para ser consolo e palavra dele nos lugares em que você está. Se você é professora, se você é lojista, enfim, você tem contato com pessoas, né? E pessoas não são só pessoas, são almas. Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente já tem ali a oportunidade de alcançar não só a vida dessas pessoas, mas a alma delas. E aí Jesus disse para os discípulos assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez você tenha dúvida do que fazer, mas lembre sempre de uma coisa assim, ó, Jesus não mandou ninguém ficar. Ele mandou todo mundo ir. Talvez você tenha dúvida de para onde ou como, mas que Jesus mandou ficar, isso ele não mandou. Todo mundo ele mandou ir. Então vá ao encontro das pessoas, vá ao encontro dos outros. O Papa Francisco ele sempre fala de uma igreja em saída. Então saia de você mesmo, vá ao encontro dos outros para que o evangelho de Jesus que está na nossa vida, esse evangelho que a gente vive, alcance também o coração das outras pessoas, transborde na vida dos outros. Mas para transbordar a gente precisa voltar, né? Todos os passos dessa semana e fazer uma grande reflexão sobre aquilo que a gente tem vivido, né? Do que nós estamos cheios, enfim, de tudo aquilo que a gente já conversou. Então, depois de refletir tudo isso, não existe outra saída. Não tem como experimentar da ressurreição de Jesus, da glória dele e continuar do mesmo jeito e continuar fechado em nós mesmos. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele mesmo falou, Jesus falou, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. E agora eu quero que a gente reze um pouquinho, sabe? Fecha aí os seus olhos rapidamente para que a gente possa pedir. Senhor Jesus, o Senhor que mandou a cada um de nós sairmos pelo mundo e pregar o evangelho. Eu te peço, Jesus, hoje, uma unção de coragem, uma unção de fim do nosso comodismo. Leva-nos ao encontro daqueles que não te conhecem. Cria, Senhor, no meu trabalho, no meu dia a dia, oportunidades para que eu fale do teu amor, para que eu fale do bem que o Senhor faz,
e para que eu pregue o seu evangelho, não somente com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes. Que o Senhor nos ajude e seja o nosso sustento. Que ao aproximar-nos, Senhor, da Eucaristia, o Senhor alimente o nosso corpo, a nossa alma e nos dê coragem para obedecer o teu comando de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Santo Agostinho vai dizer, né? Pregue. Pregue sempre o evangelho, mas se preciso, use palavras. Então, se o seu caso for a timidez, não se preocupa, sabe? Prega com a tua vida. Exale o evangelho de Deus. Exale a santidade que você tanto busca. A gente não está aqui falando de uma vida perfeita. A gente está falando de uma tentativa constante de ser de Deus. E não tem como. Não tem como experimentar a Deus e não querer levar essa mesma graça que a gente experimentou a todos que estão à nossa volta. Um beijo, gente, que a verdade do Evangelho possa alcançar o nosso coração, possa alcançar a vida de cada um de nós, através de nós mesmos, né, dos nossos irmãos que escolheram ouvir a voz de Jesus e ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Tchau!